Queridos, quem trouxe a palavra do Senhor, queria que você abrisse comigo em Juízes, capítulo 15, versículo 13. Juízes 15, 13. Juízes 15, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 19. Juízes 15, 13 diz assim: E eles lhe falaram dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela a 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E como tive grande sede, ele clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação, esse grande livramento. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Amém, queridos? Esse texto vai falar de um homem, de um juiz que julgou 20 anos Israel, um homem chamado Sansão. Nós conhecemos a história dele. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos algo extraordinário. Sansão não tinha uma musculatura gigantesca, ele era um homem comum. Mas quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, uma unção de fortaleza, uma unção de força vinha sobre a vida de Sansão. E a palavra fala que aqui Sansão, ele foi entregue aos filisteus, ele foi entregue aos seus inimigos. E a palavra do Senhor fala que ele foi amarrado com 2 cordas novas. E quando os seus inimigos olharam para Sansão e viram que ele estava amarrado, eles vieram jubilando, aquele exército veio jubilando. E diz a palavra do Senhor que naquele momento Sansão, ele deve ter levantado os olhos aos céus, ele deve ter clamado ao Senhor como fazia. E o Espírito de Deus veio sobre ele, se apossou dele poderosamente. E ele arrebentou aquelas cordas como se fosse, como diz a palavra, fios de linho queimado no fogo. E diz a palavra que ele não tinha nada na mão. Todos os seus inimigos, o exército dos filisteus, estava ali, aquele exército com espadas, com escudos. E Sansão achou apenas uma queixada, um maxilar, metade de uma cabeça de um jumento, ele achou no chão, fresca. Encaixou na mão, fazendo uma luva. E diz a palavra que não só ele lutou, não só ele golpeou, mas ele feriu, matou 1000 homens. E fez o exército dos filisteus, depois disso, bater em retirada. E diz a palavra que ele não só matou, mas ele pilhou aqueles homens de 500 e 500, 1 montão, 2 montões. Ele matou e pilhou aqueles homens que foram feridos e foram mortos. E eu quero falar que quando nós olhamos para a antiga aliança, para o Velho Testamento, a palavra do Senhor lá em Hebreus 8, 5, Hebreus 10, 1, fala que o Velho Testamento é sombras e figuras das coisas celestiais, das coisas espirituais. Isso quer dizer que aquilo que aconteceu no natural tem uma representação espiritual, tem uma verdade espiritual.
Agora eu quero entrar na aplicação dessa verdade para muitos que vieram aqui e para muitos que estão nos ouvindo. Tem muitos como Sansão, que estão debaixo de uma batalha muito grande. Tem muitas pessoas que Deus tem falado e tem falado para mim, filho. Tem pessoas que estão travando uma guerra muito grande nesses dias. Estão travando uma batalha muito grande, porque a nossa batalha não é contra mais pessoas, não é contra carne e sangue, não é contra os filisteus, mas nós travamos guerras. Travamos guerras com a gente mesmo, com a nossa luta, com a nossa natureza. Travamos guerra dentro da casa, dentro da família. Travamos guerra dentro das condições que às vezes estamos vivendo. Travamos guerras financeiras, travamos guerras contra a enfermidade. Travamos guerras contra situações que estão nos opondo, que estão nos resistindo, situações de dores, de injustiça. E a palavra do Senhor fala que este é um culto onde nós cremos que um Deus poderoso, Ele vai se manifestar na história de um povo que clama, de um povo que ora. E assim como Sansão, nós também temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, para fazer coisas poderosas dentro de nós, através de nós, para mudar as nossas circunstâncias, para nos dar vitória em todas as nossas guerras. Eu quero falar para você, tem pessoas que entraram aqui com angústias muito grandes, pessoas que estão trombando em cima de circunstâncias que não conseguem vencer, situações que estão vivendo, onde falam, o que eu vou fazer? Deus, eu não tenho mais força. Deus, eu não sei o que fazer. Sansão foi pego de súbito numa batalha onde ele não estava nem preparado, mas Deus estava com Sansão. Eu quero falar para você, querido, você veio aqui nessa noite, você está nos ouvindo, Deus está com você, o Espírito do Senhor habita em você. A batalha que você está vivendo é grande, é gigantesca, mas tem um Deus poderoso do teu lado, porque o Espírito do Senhor habita em você, para fazer grandes coisas na tua vida, na tua história. E é interessante que Sansão, ele venceu as suas batalhas, ele venceu aquela guerra, mas a exaustão, o esgotamento foi tão grande que ele entrou dentro de uma caverna. E dentro da caverna diz a palavra que Sansão estava morrendo. Ele estava morrendo. Tanto que fala, Senhor, o Senhor me deu uma grande vitória, me deu uma grande salvação, um grande livramento, mas eu estou tão esgotado, eu estou tão sedento. Eu quero que você imagine como que foi uma guerra com uma queixada de jumento fresco, contra espadas, contra lanças, onde o adversário devia vir de todos os lados. Eu acredito que Sansão estava rodando para conseguir atingir todos ao mesmo tempo, porque vinha inimigo na frente, vinha inimigo atrás. E muitas vezes nós vivemos situações que não é uma luta, é uma situação na frente, outra atrás, outra do lado, outra que remonta em cima da outra, uma angústia que remonta em cima da outra angústia, uma frustração que remonta em cima de outra frustração, um medo que remonta em cima de outro medo, uma situação que você fala, Deus, está bom, e aumenta. Mas Sansão, ele venceu tudo isso, e depois de ele vencer tudo isso, ele estava morrendo de sede, de exaustão, de esgotamento. E Deus me trazia pessoas que vieram aqui, ou que têm vivido essas realidades. Uma realidade de esgotamento. Uma realidade onde você está totalmente exausto. Sansão entrou dentro de uma caverna, acredito eu, que já exausto. A hora que a adrenalina passou, ele deve ter conseguido só se arrastar para dentro de uma caverna escura. E ele estava tão debilitado que não tinha mais força para fazer mais nada, nem para sair daquela caverna. Mas naquele momento, Sansão falou, Senhor, o Senhor me deu um grande livramento e eu vou morrer agora.
e você entregue na mão dos meus inimigos, para a zombaria dos meus inimigos? E diz a palavra que Sansão começou a clamar o Senhor. E eu quero que você entenda que Deus está chamando um povo para clamar, para orar. Eu sei que você pode falar: pastor, eu estou esgotado, pastor, eu estou cansado, pastor, eu preciso que algo aconteça, eu estou precisando de uma intervenção dos céus, pastor, já tentei, pastor, tenho lutado, pastor, eu fiz o que eu pude. Eu sei, Sansão fez o que ele pôde, na força do Senhor. Mesmo assim, chegou um momento de exaustão. Querido, eu quero falar que muitas vezes chega um momento de exaustão e você não tem força, e você não tem vontade. Tem pessoas que vieram aqui nessa noite sem vontade, que estão ouvindo essa pregação e está sem vontade de lutar. Qualquer coisa que eu falar para você, você vai falar: eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu não tenho ânimo. Sansão não tinha mais vontade, não tinha mais força, não tinha mais ânimo. Mas ele clamou o Senhor, ele levantou a voz e começou a orar: Senhor, abre água nessa caverna. Senhor, derrama vida nessa caverna. Senhor, vem agora ao meu encontro. Ó Deus, vem agora e traz solução. Deus, sopra agora a tua vida sobre mim. E eu quero falar, amado, que avivamento é isso. É a vida entrando na morte. O primeiro avivamento foi quando Deus fez um corpo, fez lá Adão, um boneco de barro, um corpo, e soprou vida sobre Adão. Aquele foi o primeiro avivamento, Deus soprando vida na morte. Então nós vemos que o culto de avivamento é o culto onde nós estamos entendendo que tem um Deus dos céus que derrama vida, e derrama vida em abundância. Tem um Deus dos céus que vem com socorro e chega com socorro na hora certa. Tem um Deus dos céus que para Ele nada é impossível. Tem um Deus dos céus que está com os olhos postos sobre você, sobre as tuas dores, os teus clamores. Às vezes você não tem clamado como deveria, mas Deus, Ele ouve os nossos pensamentos como se fossem gritos do céu. Sabia disso? Cuidado com aquilo que você pensa. O teu pensamento é como se fosse grito no céu. Aquilo que passa pelo teu interior é como um filme diante aos olhos de Deus. E eu sei que você está aqui nessa noite, você veio aqui nessa noite com um propósito. Deus quer soprar vida sobre a tua vida. Tem uma fonte para aquele que clama. E Deus está chamando pessoas que vão mesmo sem vontade, mesmo sem força. Você não vai ficar esperando de braço cruzado que algo aconteça. Você não vai vir no culto apenas esperando que um mover venha do altar e toque a tua vida. Querido, nós temos orado pela tua vida, o ministério de intercessão, os pastores têm clamado pela igreja. Mas eu quero falar para você que tem uma fonte para aquele que clama. Tem uma fonte nos céus aberta, tem uma fonte inesgotável, tem uma água, tem um rio, tem um derramar de vida. Deus quer derramar vida, Deus quer revelar Ele mesmo, Deus quer revelar o que Ele pode fazer, e isso é avivamento. Aonde Deus quer revelar a si mesmo? Nas tuas dores, nas tuas injustiças, nos teus sofrimentos, na tua escassez, nas tuas lágrimas, nos teus medos, no teu esgotamento. Deus quer revelar que Ele é Deus. Mas para isso, amado, a palavra fala que uma fonte para aquele que clama. A palavra grega é em acoré. Em acoré existe uma fonte. Existe uma fonte para aquele que clama. Eu quero falar de uma coisa tão básica, tão simples, tão falada e tão pouco praticada: a oração. Nós precisamos entender, queridos, que Deus responde orações.
Quando lá em Atos capítulo 6, versículo 4, porque quando você vê Atos 2, Atos 5 principalmente, você vê o avivamento, o primeiro avivamento, o avivamento da igreja de Jerusalém. Mas quando os apóstolos em Atos 6, 4 querem manter o avivamento, sabe o que eles falam? Quanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu quero falar para você que Deus, Ele revelou para a igreja primitiva que o que ia sustentar aquela alegria, aquele crescimento, aquela vitória, aquela igreja vitoriosa, vencendo, expandindo na batalha de reinos, o reino de Deus, tomando a terra, vencendo o império das trevas, o nome de Jesus sendo expandido por toda a terra. Todos os povos daquela época conheceram o nome de Jesus, até que o imperador colocou o cristianismo como a religião oficial, porque se rendeu ao cristianismo, de tanto que cresceu e multiplicou a igreja chamada cristã, dos seguidores de Cristo, ou cristiano, como a palavra grega significa, e ano, sufixo ano é servo, os servos de Cristo. Essa igreja cristã tomou a terra porque eles se dedicaram à oração e à palavra. Oração primeiro. Por quê, queridos? Porque se você quer viver a palavra, você não consegue viver a palavra sem primeiro ter uma vida de oração. A palavra revela a vontade de Deus, e a oração nos leva a um relacionamento, a uma dependência, para você receber a força, para você viver a vontade de Deus. É por isso que os apóstolos, eles ouviram dos céus e eles deixaram escrito para nós, que o avivamento seria sustentado com oração e com palavra. Quando você quer pegar um avião para ir para a terra da vitória, esse avião tem duas asas. Ele tem a asa da oração e ele tem a asa da palavra. Se você quer decolar hoje e ir para o lugar onde a tua bênção já foi dada, onde a tua vitória já foi dada, você precisa entender que Deus está chamando você para a oração. Você só consegue ter uma vida de viver a vontade de Deus revelada na palavra através da oração. Sem oração, esse negócio chamado pecado, ele nos destrói. E esse negócio chamado pecado, ele acaba com a vida de oração. Mas uma vida de oração destrói esse negócio chamado pecado. Uma vida de oração te fortalece para você viver um cristianismo verdadeiro. Uma pessoa que de fato se abre, se rasga diante do Deus vivo. Numa vida de oração, ele se submete à vontade de Deus, porque ele está se expondo e ele está dependendo do Espírito Santo, porque oração é a maior expressão de dependência. A gente pode querer às vezes alguma coisa, tudo que nós fazemos para os outros ver. A gente tem um bezerro de ouro que a gente carrega, algum ídolo que a gente carrega. Pregar, a gente carrega algum ídolo, porque estamos aqui sendo vistos. Agora o quarto secreto, ninguém carrega ídolo. O quarto secreto, ninguém carrega ídolo. Deus não fez oração para você fazer para os outros. Deus fez a oração para você se relacionar com Ele. A oração é a chave da vitória. Queridos, eu quero falar para você que a oração movimenta os céus. Quando nós vemos na Bíblia os livramentos, eu quero lembrar o livramento de Daniel na cova dos leões. E fala que Daniel foi lançado, Daniel 6, versículo 22, foi lançado na cova dos leões. E Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões que estavam famintos. Daniel ficou a noite inteira com ali, não sei quantos leões famintos. Mas os leões estavam com a boca lacrada, fechada, porque Deus enviou um anjo lá para fechar a boca dos leões. Mas antes de Deus enviar um anjo para fechar a boca dos leões, Daniel 6, versículo 10,
Daniel se colocou de joelho e, como de costume, 3 vezes por dia ele fazia as suas orações. Ele recebeu aquele decreto que ele seria lançado na cova dos leões, e ele orou antes do anjo descer até aquela cova. Primeira oração chegou até o anjo de Deus. Eu quero falar para você que quando você ora, você movimenta os céus. Quando você ora, você ativa os anjos para trabalhar em teu favor. Querido, há um movimento dos céus tremendo quando nós estamos adorando. Há um movimento dos céus tremendo quando nós estamos orando. Porque Deus movimenta os anjos através das orações do seu povo. Diz a palavra do Senhor que Pedro, lá em Atos 12, ele foi colocado na prisão por Herodes. E Herodes colocou 16 soldados para prender a Pedro e para guardá-lo em segurança. Colocou correntes nos seus punhos. E depois da festa do Ázimo, depois da Páscoa, naquela madrugada que Herodes ia apresentar o apóstolo Pedro para matá-lo, e apresentar para os judeus religiosos para matá-lo, diz a palavra que o apóstolo Paulo estava lá a noite toda tremendo de medo. Não, estava dormindo. Estava dormindo. Mas fala assim, lá em Atos 12, a igreja fazia contínua oração por Pedro. E diz a palavra que quando ele estava dormindo, a igreja estava orando. Um anjo apareceu na prisão, resplandeceu naquela prisão. E o anjo falou: levanta-te, homem, põe as tuas sandálias, coloca a capa nas tuas costas, vem, segue-me. Pedro achou que era uma visão porque estava dormindo. Ele achou que era um sonho. E ele foi seguindo o anjo e foi passando pelos guardas, foi passando pelas portas, foi passando pelas 3 portas. Quando chegou na rua, ele foi seguindo o anjo e de repente o anjo desapareceu. Foi onde que Pedro soube que não era uma visão, que não era um sonho, mas era uma realidade, que Deus tinha enviado o seu anjo e tinha libertado Pedro da prisão. Mas antes do anjo chegar em glória e libertar Pedro, as orações chegaram até os anjos dos céus. Eu quero que você entenda hoje o poder da tua oração. O poder da tua oração. O apóstolo Paulo estava indo para Roma, e quando ele pegou uma embarcação com 276 pessoas, ele falou: se vocês navegarem agora, nós vamos morrer. E diz a palavra que foram semanas sem lua, sem estrela, sem sol. Tamanha foi a tempestade. Quando o barco estava para afundar, o apóstolo Paulo clamando por aquelas almas, em Atos 27, 23, o apóstolo Paulo disse assim: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou nesta noite. E ele me disse: não temas, Paulo, você vai comparecer a César, você vai até a Roma, e Deus te deu todos os que contigo navegam. E ele disse, o apóstolo Paulo: e eu creio que assim como Deus disse, assim se cumprirá. Nós vemos que antes de chegar o anjo ali, para trazer essa palavra de vitória, as orações de Paulo chegaram até os céus. Eu quero falar para você que Deus, Ele quer movimentar os céus hoje. Deus, Ele quer que você entre numa cultura de oração, para que nós possamos gerar uma cultura de avivamento. Deus, Ele está procurando homens e mulheres que vão se expor à oração. Queridos, eu sei que tem pessoas aqui que estão no momento, sabe, onde você fala: não, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém faça. Eu quero falar para você: os olhos do Senhor estão postos sobre a tua vida, os olhos do Senhor estão postos sobre você. Deus vai trazer vitória, Deus vai trazer cura, Deus já trouxe em Cristo Jesus.
Jesus já levou as maldições da cruz, e todas as bênçãos já são tuas. Ele já levou todas as enfermidades na cruz, e você já foi sarado e curado em Cristo Jesus. Ele já se fez pobre para te tornar rico, para te prosperar. Lá na cruz ele se fez pobre para trazer prosperidade, como está escrito 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Mas nós precisamos acessar esse lugar, e você acessa esse lugar orando. Você acessa esse tesouro orando. Mas eu já tenho orado. Amém, continua. Tem um texto onde Jesus fala de oração. Ele fala lá em Lucas 18, versículo 7: não fará Deus, Jesus disse, justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça tardio em respondê-los. E Jesus mesmo responde essa pergunta dizendo: depressa Deus lhes fará justiça. Mas quando o Filho do Homem se manifestar com a vitória, ele precisa encontrar fé. Ele precisa encontrar aqueles que continuarem até o fim crendo. Eu quero falar para você que a oração te sustenta. Meu Deus, obrigado Espírito Santo, obrigado. Eu vejo, sabe, um derramar de águas neste lugar agora. Eu sinto uma unção de Deus vindo agora nesse momento. Tem pessoas que têm vivido, sabe, tanta aflição, que você já entrou no esgotamento. Pessoas que vão ser hoje curadas de dores de cabeça. Pessoas que estão, sabe, até mesmo vivendo momentos onde você não conseguia mais clamar. Pessoas que já acostumaram com a angústia. Mas eu quero falar para você, tem águas descendo dos céus. Eu estou vendo, sabe, águas descendo dos céus. Tem uma fonte de vida descendo dos céus, porque Deus está encontrando já corações responsivos, pessoas que vão interagir com Ele a partir de hoje, e vão clamar de dia e de noite, mesmo que Deus pareça que está demorando, mesmo que Deus pareça que não está respondendo, mas Ele vai fazer justiça depressa. Ele vai mostrar que é Deus da tua vida, na tua história. Ele vai curar vidas hoje, oh meu Deus. Deus, Ele fala que 2 pessoas vão ser livres da depressão hoje. Pessoas vão ser levantadas hoje. Pessoas vão sair deste lugar de medo hoje. Pessoas vão ter o seu alento, o seu espírito, como Sansão teve o seu espírito de novo reavivado. O espírito dele reviveu. Ele foi tocado pelo avivamento. Ele estava já morto na sua alma, morto na sua força, mas os céus tocaram em Sansão. E eu quero falar para você, os céus vão te tocar hoje. Você veio aqui para ser tocado pelos céus. Você veio aqui para ser tocado pelos céus. Oh, obrigado, Jesus. O que Ele tem não é coisa pequena, é coisa grande. Davi fala assim: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que Deus tem para você vai transbordar, meu irmão. A vida que Deus tem para você vai transbordar. A cura que Deus tem para você vai transbordar. A alegria que Deus tem para você vai transbordar. A restauração que Deus tem para você vai transbordar. A bênção financeira que Deus tem para você vai transbordar. Porque aquilo que Deus faz, Ele faz em abundância. Tudo que Ele coloca a mão, um milagre sobra. Sobra vinho, sobra pão, sobra peixe. Ele faz além do que nós precisamos. Quando o milagre chega, a vitória é imensa. A vitória tem que ser repartida, porque é aquilo que Deus coloca a mão, e quando Ele coloca a mão, grande é a abundância, grande é a multiplicação. E Ele tem isso na tua vida, Ele tem isso na tua história, Ele tem isso na tua família. A tua família vai ser um lugar onde Jesus vai ser glorificado. Oh meu Deus, você não vai sair do jeito que você entrou. Há uma fonte para os esgotados, para os exauridos.
para os desanimados, há uma fonte que traz vida àqueles que estavam mortos. Obrigado, Jesus. Ele vai tirar peso, amado. Tem gente que tem entrado na sua casa e tem vontade de sair correndo quando entra dentro da sua casa. E Deus está me revelando uma porta dourada imensa. Deus vai mudar o ambiente da sua casa. Tem pessoas que têm vivido realidades e têm falado: Senhor, está doendo muito. Deus, eu não mereço isso. Queridos, na verdade, nós merecíamos a cruz. Mas Deus é tão bom que pegou a cruz que era para ser para mim e para você, e colocou o Filho dele na cruz. Então nós merecíamos a cruz e não merecíamos mais nada, mas Deus é tão bom que nós nos tornamos filhos. Como filhos nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de tudo que Jesus conquistou. Tudo que Ele conquistou é direito nosso e é nossa herança. Meu Deus, Deus vai fazer um reboliço na tua história. Deus vai curar vidas, Deus vai restaurar vidas, Deus vai mudar corações. Você não veio para um lugar para ouvir uma mensagem. Eu quero que você preste atenção. Eu continuo vendo a chuva descendo. Se você estiver sedento, você vai beber. Se você estiver clamando, você vai beber. Se você estiver disposto a entrar nesse lugar de oração, a tua vida vai receber, sabe, o sobrenatural de Deus. Se você estiver disposto a entrar numa aliança de falar: Deus, eu vou perseverar, o Senhor vai me encontrar crendo, mesmo que o Senhor está demorando em fazer, eu vou perseverar, porque eu sei que o Senhor responde o clamor dos teus escolhidos, que alçam a sua voz de dia e de noite. Sabe, a dor da solidão vai sair. Sabe, a situação de impotência, Deus vai quebrar. Sabe, esse problema que você está vivendo, que você está falando: Senhor, eu vim aqui hoje porque eu estava preso nessa situação. Tem anjos para te tirar da prisão. Tem anjos para fechar a boca do leão. Tem anjos para tirar a sentença da morte. Tem um movimento dos céus para mudar a tua história. E o Senhor está estendendo as mãos, está falando: quem vai clamar? Quem vai entrar nesse lugar de viver uma vida de oração? Quem vai entrar nesse lugar de perseverar de dia e de noite? Porque Deus, Ele tem uma aliança com aqueles que oram. Tudo que aconteceu na tua vida de bom foi fruto de oração, fruto de intercessão. O avivamento dos anos 1900 teve 100 anos de intercessão para que houvesse um avivamento. Quando nós clamamos, Deus, Ele vem. Nós estamos clamando pela nossa nação, nós estamos clamando pela igreja, e o Senhor fala que nós viveríamos as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, que eram as chuvas que eles preparavam a colheita, e as últimas chuvas era a chuva que já trazia a colheita. O avivamento dos últimos dias vai ser maior do que todos os avivamentos da história. Porque as últimas chuvas não vão ser para plantar, as últimas chuvas vão ser para colher. E a palavra fala que a oração vai fazer vir as primeiras e as últimas. A igreja já recebeu as primeiras, e nós, a última geração, vai receber as últimas chuvas. Nós estamos esperando e aguardando o maior avivamento da história. Coisas grandiosas vão acontecer. Deus tem permitido você passar por esse vale, por essa prova, por essa luta, porque Ele quer se revelar a você. Se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus.
Eu quero que você, oh meu Deus, creia. Tem um derramado dos céus aqui. Tem anjos de fogo andando neste lugar, meu irmão. Esse lugar foi regado de intercessão hoje. Eu teria muitas palavras de conhecimento para cura, para entregar, mas eu quero falar para você, se você tem enfermidade, creia. Deus vai te curar aí hoje, agora. Se você estava carregando um peso, creia. Deus vai tirar o peso hoje, agora. Se você estava exausto e com uma angústia que parecia que estava apertando a boca do estômago, creia. Tem uma unção de Deus para colocar vida dentro de você, alegria. Você vai começar a rir sem ter uma circunstância favorável. Você tem um Deus favorável. Você tem uma glória que vai te conduzir de dentro para fora. Fecha os teus olhos. Quero que você apresente ao Senhor aonde você precisa ser tocado pelos céus. Sansão precisava de água. Pedro precisava ser livre daquela prisão. Daniel precisava escapar dos leões famintos. Paulo precisava escapar do naufrágio. Da onde você precisa? Qual é o livramento? Qual é a intervenção de Deus que você precisa hoje? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo está criando já uma atmosfera. Eu quero que você agora esteja deixando o teu coração acreditar que o Deus da Bíblia ressuscitou dentre os mortos. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele anda no meio da sua igreja e ele preparou esse momento para você. E você vai ser tocado hoje pelo Senhor Jesus, porque as mãos dele estão estendidas para salvar, os ouvidos dele estão abertos para te ouvir. Clame agora, fale para o Senhor aonde você precisa de uma intervenção dos céus. Fale para ele agora, fale para ele agora. Muito mais do que esperar uma imposição de mãos, a mão do Senhor está neste lugar, a graça do Senhor está neste lugar, a resposta de Deus está neste lugar. O Jesus da Bíblia está andando neste lugar. Os anjos de Deus estão transitando no meio dessa igreja, no meio da tua casa, no meio do teu lar. Deus está movendo corações por tua causa. Deus está movendo circunstâncias por tua causa. A tua fé remove montanhas. A tua fé acessa o bom tesouro. A tua fé entra no depósito celestial. A tua fé entra na despensa dos céus. A tua fé faz você pegar aquilo que é teu por herança e falar: Senhor, eu trago para minha casa, eu trago para minha vida, porque o meu clamor é a certeza que o meu Deus vai fazer. Se eu prevalecer e permanecer em oração, o Deus dos céus vai se inclinar e Ele vai responder o meu clamor. Se você continuar clamando sem força, gemendo, chorando, mas clamando, o Deus dos céus vai se inclinar ao seu clamor. Vamos orar, queridos. Quando o louvor vai estar adorando, eu quero fazer um apelo. Se você estava esgotado, esgotada, e não estava conseguindo mais orar, estava sentindo dentro de uma caverna escura, sem força, mas se você hoje acredita que essa palavra é para você, que Deus vai abrir uma fonte para você, quero que você venha aqui à frente. Se você estava esgotado, se você estava com cansaço sobre-humano, que você estava sem força, mas você veio aqui nessa noite, você está aqui porque você crê, mas você estava esgotado, vem aqui na frente. Tem uma unção especial para aqueles que vão vir aqui na frente.
porque Deus trouxe vida, alento, trouxe para o espírito daquele homem um toque dos céus. E tem um toque dos céus para os esgotados, para os desanimados, para os abatidos, para os aflitos. Tem um toque dos céus para aqueles que estão gemendo, para aqueles que estão sem força. Tem um toque dos céus para você. Vem para o apelo, se você estava desse jeito. E vamos agora crer que essa fonte vai entrar e você vai ser reanimado. Vida vai voltar, esperança vai voltar, força vai voltar, ânimo vai voltar, alegria vai voltar. Deus está aqui e essa fonte está jorrando neste lugar. Eu quero que você ore. Enquanto o louvor está adorando, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, a fonte daquele que clama. Fale com o Senhor, no nome de Jesus. Quem está recebendo oração, continua. Quem não está, presta atenção aqui um pouquinho. Tem uma atmosfera do céu neste lugar. Na hora da oração, agora no louvor, eu via muitos homens, como se fosse tudo de ouro, que estavam aqui na frente com a mão erguida, com as mãos erguidas. Uma fileira de anjos aqui na frente. E eu via também como se esses homens, na forma dourada, viessem por detrás e tirassem peso das costas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu quero que você estenda as mãos. Agora, Espírito Santo. 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 Agora. Nós precisamos agora, Espírito Santo. Mais Espírito de Deus. Mais Espírito Santo, mais. Intensifica. Aumenta essa unção. Aumenta esse toque. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa libertação. Obrigado por essa libertação. Obrigado. Mais Espírito Santo, mais. Pessoas dos bancos sendo tocadas, alguns sendo curados agora. Dores no joelho, joelhos sejam curados, tornozelos sejam curados. Esse problema abdominal sai agora no nome de Jesus. Esses tumores desapareçam, essas dores de cabeça desapareçam. Agora toda essa raiva saia deste homem. Sai deste homem toda essa raiva agora. Espírito Santo, mais. Tira agora o fardo, tira o peso, tira o jugo, tira essa sacola das costas. Tira esse peso desnecessário que essa mulher estava carregando, que esse homem estava carregando. Agora, Espírito Santo, tira. Essas dores nos braços, saia. Essas dores perto do cotovelo, sai agora. Meu Deus, obrigado. Deus, quando eu estava orando agora por cura, o Senhor me trouxe, Pai, como um fogo passando pela igreja. Espírito Santo, traz o fogo da cura, traz o fogo do sobrenatural, traz o fogo que queima o mal, traz o fogo que queima a enfermidade, traz o fogo que cura os enfermos, traz o fogo que tira as dores. Traz o fogo agora, Espírito Santo, que restaura nervos, restaura ossos. Traz o fogo agora, que toca essa coluna e essas dores saiam. Mais fogo. Senhor, minha mão direita está queimando e eu sei que o Senhor está transferindo algo. Minha mão direita está queimando e o Senhor está transferindo algo agora. Deus, eu sou apenas um instrumento, um canal. Deus, tem algo sendo liberado, tem um poder sendo liberado, tem uma cura sendo liberada, tem uma libertação sendo liberada. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais. Obrigado, Senhor, obrigado. Pessoas vão acordar diferentes, pessoas vão experimentar, meu Deus, algo novo na sua casa, algo novo no seu trabalho, algo novo no seu sentimento,
algo novo na sua família, algo novo na sua vida espiritual, algo novo, porque tem milagres sendo distribuídos hoje, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos continuar adorando, queridos, aleluia. Queridos, quem foi tocado pelo Senhor aí, amém? Alguém que estava com dor, faz um movimento que você não conseguia fazer, procure a dor. Tem alguém que estava com dor, mexe no braço, mexe o tornozelo, mexe nas costas, faz um movimento, porque eu sei que Deus curou vidas aqui. Quem que estava com dor e não está mais com dor? Quem? Levanta a mão assim, ó, levanta a mão. Quem estava com dor? Estava com dor, irmã, não está mais? Dor aonde? Nas costas. Desapareceu a dor. Glória a Deus, aleluia. Quem mais estava com dor? Estava com dor aonde, irmã? Nos braços e no abdômen. Sumiu tudo. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Quem mais estava com dor? Quem mais estava com dor? Não conseguia fazer algum movimento? Sene com a mão. Aonde estava com dor, querida? No lado direito da cabeça. E a dor de cabeça, onde está, irmã? Sumiu. Glória a Deus, aleluia. Foi curada de dor de cabeça. Quem mais, querido? Estava com dor, não está mais? Dor no braço, procura aí, procura aí. Procura aí. Eu quero falar para você, Jesus está aqui neste lugar. Vou deixar o último aviso e dar a bênção final. Agora no dia 30 desse mês nós teremos uma vigília aqui na igreja às 22 horas. Você é o nosso convidado. Dia 30 agora, na sexta, não amanhã, na outra sexta, nós teremos uma vigília aqui na igreja. E vai ser um tempo de muita oração, um tempo de busca, um tempo do povo que clama, se reunir para clamar ao Senhor. Amém? Se você é um faminto por Deus, venha participar dessa vigília no dia 30 às 22 horas aqui nesse local. Você vai experimentar um toque dos céus. Estenda as mãos, só da bênção final. Que a graça maravilhosa de Jesus, que a graça, meu Deus, tem ondas ainda de unção. Tem ondas ainda de unção, Senhor. Deus, o Senhor está queimando, Deus, cabeça, queimando costas. Que a graça poderosa, que a graça transformadora, que a graça capacitadora, que a graça libertadora, que o amor do Pai, um amor que é derramado, um amor que nos levanta, que nos sara, que nos cura, um amor que nos abraça, um amor que nos cativa, um amor que nos ensina a amar, que o amor do Pai, que a comunhão, que a liderança, que a presença do amigo Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, esteja sobre cada família, esteja sobre cada homem e cada mulher que vem aqui nessa noite, e que o povo que ama, espera a sua volta, diga amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a semana de vitória.